Joana cresceu em uma família onde os gestos falavam mais do que as palavras. Sua mãe, Helena, era uma mulher prática, que acreditava que problemas deviam ser resolvidos com trabalho, não com conversa. E sua avó, Elisa, carregava uma serenidade inquietante, como se soubesse de algo que nunca poderia ser dito. Agora, aos 32 anos, Joana sentia o impacto desse silêncio em sua própria vida. Ela era bem-sucedida no trabalho e tinha amigos próximos, mas algo a fazia sentir que nunca estava completamente conectada com suas emoções. Foi em um fim de semana na casa da mãe que tudo começou. Helena estava limpando o sótão quando chamou Joana para ajudar. "Você pode levar essas caixas para o porão?", pediu ela, apontando para uma pilha de objetos antigos. Enquanto carregava as caixas, Joana notou uma delas, menor e mais desgastada, com o nome Elisa escrito à mão na tampa. "Mãe, o que é isso?", perguntou Joana, segurando a caixa. Helena olhou rapidamente e deu de ombros. "É só uma coisa da sua avó. Deixa aí. Não tem nada importante." Mas havia algo no tom de voz de Helena que despertou a curiosidade de Joana. Quando sua mãe saiu do sótão, Joana abriu a caixa. Dentro, encontrou uma coleção de cartas, fotos antigas e um diário. Ela pegou o diário e leu a primeira página. "Algumas verdades precisam permanecer escondidas, mas meu coração pede que eu as registre aqui. Para mim mesma, ou para quem vier depois de mim." O mistério naquelas palavras fez o coração de Joana acelerar. Mais tarde, naquela noite, Joana tentou falar com a mãe sobre o que havia encontrado. "Mãe, eu abri a caixa da vovó. Você sabia que ela tinha um diário?" Helena, que estava cortando legumes na cozinha, parou abruptamente. "Você não devia ter mexido nisso, Joana." "Por quê? O que tem de tão secreto?", perguntou Joana, sentindo a tensão crescer. "Tem coisas que pertencem ao passado, Joana. Não precisamos trazê-las para o presente", disse Helena, voltando a cortar os legumes com mais força do que o necessário. "Mas, mãe, eu sinto que há algo ali que afeta a gente até hoje. Você nunca fala sobre a vovó, e ela foi uma pessoa tão importante na sua vida." Helena suspirou, exausta. "Deixa isso, Joana. Certas dores não precisam ser remexidas." Joana percebeu que insistir seria inútil, mas decidiu que não deixaria o assunto morrer ali. De volta ao seu apartamento, Joana começou a ler o diário de sua avó. As primeiras páginas eram cheias de detalhes sobre a rotina de Elisa, mas, conforme avançava, Joana percebeu que o tom mudava. "Há dias em que sinto que carrego o peso de 2 vidas. O que aconteceu naquela noite nunca vai sair de mim. Tento seguir em frente, mas algumas memórias não podem ser enterradas." Joana ficou intrigada. Que noite era essa? E o que havia acontecido para deixar sua avó tão marcada? Enquanto lia, Joana começou a sentir que esse segredo não era apenas da avó, mas algo que impactava toda a família. Joana marcou uma sessão com Ana, uma terapeuta recomendada por uma amiga. Durante a primeira conversa, ela falou sobre o que havia encontrado e como isso a fazia se sentir desconectada de sua própria história. "Sinto que minha família vive carregando algo que ninguém quer falar. E eu não sei como, mas sinto que isso me afeta também." Ana ouviu atentamente antes de sugerir uma constelação familiar. "Joana, muitas vezes carregamos os segredos e as dores de nossos antepassados sem nem perceber. Vamos explorar isso juntos." No tabuleiro, Ana posicionou peças representando Joana, sua mãe, e sua avó. "O que você sente ao olhar para isso?", perguntou Ana. "Sinto uma distância. Como se algo estivesse faltando entre minha mãe e minha avó." Ana colocou uma nova peça, representando o segredo que parecia estar no centro de tudo. "E agora? Parece que há uma barreira entre elas. Como se algo estivesse segurando minha mãe e impedindo ela de se conectar comigo também." Joana sentiu as lágrimas surgirem enquanto falava,
mas também sentiu algo diferente, um desejo profundo de entender e curar aquilo que estava escondido. O diário de Elisa estava sobre a mesa de Joana, aberto na metade. A caligrafia da avó parecia mudar conforme as páginas avançavam, ficando mais hesitante, como se escrever tivesse se tornado uma tarefa mais difícil. Joana havia passado a noite lendo, mas quanto mais lia, mais perguntas surgiam. Quem era sua avó, realmente? E por que sua mãe se recusava a falar sobre o passado? Joana voltou a ler uma das páginas mais enigmáticas do diário. Eu prometi que nunca falaria sobre aquela noite, mas o silêncio pesa mais a cada dia. Helena nunca entenderia por que tomei certas decisões. Talvez nem eu entenda completamente. Só espero que um dia ela me perdoe. Joana sentiu o coração apertar. O que Elisa teria feito para sentir que precisava ser perdoada? Na manhã seguinte, Joana voltou à casa da mãe com o diário na bolsa. Helena estava na cozinha, preparando café, quando a filha entrou. Mãe, a gente precisa conversar, começou Joana, tentando soar calma. Helena olhou para ela, desconfiada. Sobre o quê? Sobre a vovó. Eu li mais do diário, e tem algo ali que parece muito importante. Você sabe do que ela estava falando quando escreveu sobre aquela noite? Helena ficou imóvel, como se as palavras a tivessem atingido. Você não devia ter mexido nisso, Joana. Por que não? É a nossa história, mãe. E, pelo que eu li, parece que isso afeta você muito mais do que quer admitir. Helena largou a colher de café e se virou para a filha, a voz firme. Eu já disse que algumas coisas precisam ficar no passado. Você não sabe o que está desenterrando. Então me conta, implorou Joana. Me ajuda a entender por que isso é tão difícil para você. Talvez seja a única forma de a gente seguir em frente. Helena hesitou por um longo momento, mas balançou a cabeça. Não agora, Joana. Não estou pronta para isso. Joana sentiu a frustração crescer, mas decidiu não pressionar mais. Enquanto saía da casa da mãe, Joana encontrou seu tio Jorge, irmão de Helena, chegando para uma visita. Joana. Quanto tempo, disse Jorge, com um sorriso caloroso. Tio Jorge, que bom te ver. Na verdade, acho que você pode me ajudar com uma coisa. Claro, o que foi? Joana hesitou antes de continuar. Eu encontrei o diário da vovó. Tem coisas ali que, bom, parecem ser importantes. A mamãe não quer falar sobre isso, mas talvez você saiba de algo. O sorriso de Jorge desapareceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. A sua mãe nunca gostou de falar sobre o passado. Mas eu acho que ela carrega isso de um jeito mais pesado do que nós. Carrega o quê, exatamente? Perguntou Joana, ansiosa. Jorge suspirou. Houve uma noite, muitos anos atrás. Algo aconteceu entre a sua avó e um amigo próximo da família. Não sei os detalhes, mas sei que isso mudou tudo. A sua mãe sempre achou que a vovó escondeu algo dela. Joana sentiu um arrepio. Um amigo? Quem era ele? Um homem chamado Armando, respondeu Jorge. Ele era muito próximo da nossa família, mas, depois daquela noite, nunca mais apareceu. De volta ao consultório, Joana contou a Ana o que havia descoberto. Sinto que minha mãe está carregando algo que não é dela, mas que a afeta profundamente. E, de alguma forma, isso passou para mim também. Ana ouviu atentamente antes de reorganizar as peças no tabuleiro. Quero que olhe para essa peça, disse ela, colocando uma que representava Armando entre Elisa e Helena. Joana observou a configuração e sentiu o corpo tenso. Parece que ele está entre elas, como se fosse uma barreira. E o que você sente ao olhar para isso? Perguntou Ana. Sinto culpa. Mas não é minha. É como se fosse algo que ficou preso na minha mãe,
e talvez até na minha avó. Ana moveu a peça de Joana para mais perto de Helena. E o que você gostaria de dizer à sua mãe? Joana respirou fundo antes de responder. Eu vejo que você carrega algo que não é seu, e eu quero ajudar você a se libertar disso. De volta ao apartamento, Joana revisitou o diário da avó, desta vez procurando por qualquer menção a Armando. Foi nas últimas páginas que encontrou uma passagem que fez seu coração acelerar. Armando sempre foi um amigo leal, mas naquela noite tudo mudou. Ele pediu que eu guardasse um segredo que não deveria ser meu. Eu aceitei porque achei que estava protegendo minha família, mas, no final, acho que quebrei algo entre mim e Helena. Espero que ela nunca descubra o que aconteceu. Joana fechou o diário, sentindo o peso daquelas palavras. O que Elisa teria escondido? E por que achava que isso havia quebrado algo com Helena? Ela sabia que a única forma de descobrir seria confrontar sua mãe novamente, mas desta vez com mais cuidado. Joana não conseguia afastar os pensamentos sobre o que havia lido no diário. As palavras da avó, a menção a Armando, e a confissão de que aquele segredo havia afetado a relação entre Elisa e Helena, tudo isso a deixava inquieta. Mas enquanto tentava organizar suas ideias, a relação com sua mãe ficava cada vez mais delicada. Helena parecia ainda mais fechada desde a última conversa, como se soubesse que Joana estava chegando perto demais de algo que ela não queria enfrentar. Em um fim de tarde, Joana voltou à casa da mãe decidida a tentar mais uma vez. Encontrou Helena no jardim, regando as plantas, com uma expressão distante. Mãe, a gente precisa conversar, disse Joana, aproximando-se. Se for sobre o diário, Joana, eu já disse que não quero falar sobre isso, respondeu Helena sem olhar para a filha. Mas você não acha que já carregou esse peso por tempo demais? Eu li as últimas páginas. A vovó fala sobre Armando e um segredo que ela guardou. Ela acreditava que isso te machucou, mãe. Não acha que chegou a hora de entender o que realmente aconteceu? Helena finalmente ergueu os olhos para Joana, e por um momento, parecia prestes a ceder. Mas então balançou a cabeça, defensiva. Você não entende, Joana. Algumas coisas foram feitas para ficarem enterradas. Saber a verdade não vai mudar nada. Vai mudar, sim, insistiu Joana. Vai nos ajudar a entender por que você e a vovó sempre foram tão distantes. Vai ajudar a gente a se conectar de um jeito que nunca conseguiu antes. As palavras de Joana finalmente pareciam quebrar algo em Helena. Ela largou o regador e se sentou no banco do jardim, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sempre achei que minha mãe escolheu Armando em vez de mim, confessou Helena, com a voz embargada. Eu nunca soube exatamente o que aconteceu, mas sentia que ele sabia de algo que eu nunca soube. E isso me fez sentir excluída. Joana se sentou ao lado da mãe, segurando sua mão. Mãe, talvez o que você imagina não seja o que realmente aconteceu. Mas só vamos descobrir se enfrentarmos isso juntas. Naquela noite, Helena finalmente começou a falar sobre suas memórias de Armando. Ele era um homem gentil, sempre presente. Eu o via como uma espécie de tio, alguém que ajudava a minha mãe com as coisas da casa depois que o meu pai morreu. Mas um dia, quando eu tinha uns 12 anos, eles tiveram uma briga horrível. Eu me lembro de ouvir minha mãe chorando, e depois disso, ele nunca mais apareceu. E você nunca perguntou à vovó o que aconteceu? Perguntou Joana. Perguntei uma vez, respondeu Helena. Mas ela disse que era melhor eu não saber. Depois disso, ela ficava irritada sempre que eu mencionava o nome dele. Joana sentiu o peso do silêncio de sua avó se sobrepor ao de sua mãe. Era como se as duas estivessem presas em uma rede de mágoas e mistérios que não conseguiam romper. No consultório, Joana contou a Ana sobre a conversa com Helena. Sinto que minha mãe está começando a se abrir, mas ainda há tanto que não sabemos. É como se o segredo estivesse no centro de tudo, segurando cada uma de nós em um lugar diferente.
Ana reorganizou as peças no tabuleiro, colocando Elisa, Helena e Armando em um triângulo, com Joana próxima a Helena. E o que você sente ao olhar para essa configuração? Perguntou Ana. Sinto que minha mãe está presa entre a minha avó e esse segredo. E que, de alguma forma, isso a impede de se conectar completamente comigo. Ana moveu a peça de Joana para mais perto de Helena. E o que você gostaria de dizer à sua mãe agora? Eu gostaria de dizer que ela não precisa carregar isso sozinha. Que eu estou aqui para ajudar. Ana sorriu, movendo a peça de Helena para mais perto de Joana. Talvez seja a hora de mostrar isso a ela. De volta ao apartamento, Joana decidiu explorar mais os papéis que estavam na caixa da avó. Foi quando encontrou uma carta lacrada, endereçada a Helena, mas nunca enviada. Joana abriu o envelope com cuidado e leu. Helena. Se você está lendo isso, significa que não consegui encontrar coragem para falar com você em vida. Quero que saiba que o que aconteceu com Armando não foi culpa sua, nem dele. Ele pediu que eu guardasse um segredo que envolvia outra pessoa, mas, ao fazer isso, acabei te afastando de mim. Você sempre foi a minha luz, e espero que um dia possa entender que tudo o que fiz foi por amor. Com todo o meu coração. Sua mãe. Joana sentiu as lágrimas escorrerem enquanto lia. A carta parecia abrir ainda mais perguntas do que respostas, mas também deixava claro que Elisa havia guardado o segredo com as melhores intenções. No dia seguinte, Joana levou a carta para a mãe. Mãe, eu encontrei isso na caixa da vovó. Acho que você precisa ler. Helena pegou o envelope com as mãos trêmulas e leu a carta em silêncio. Quando terminou, as lágrimas corriam pelo seu rosto. Ela sabia o quanto isso me machucava, sussurrou Helena. Mas nunca conseguiu me contar. Talvez ela não soubesse como, disse Joana. Mas agora você sabe que ela nunca quis te machucar. E que o segredo não era sobre você. Helena sentiu, como se algo dentro dela finalmente tivesse se soltado. Você tem razão, Joana. Talvez seja a hora de deixar isso para trás. Naquela noite, enquanto Joana e Helena conversavam sobre as boas memórias de Elisa, Joana sentiu que algo havia mudado. O silêncio entre elas parecia menos pesado, como se finalmente houvesse espaço para o amor que sempre existiu, mas nunca foi totalmente expresso. Joana escreveu em seu diário. Hoje percebi que os segredos só têm poder enquanto permanecem ocultos. Quando iluminamos o que está nas sombras, encontramos espaço para o perdão, a compreensão e, acima de tudo, o amor. Depois de semanas mergulhada no diário de Elisa e nas conversas com sua mãe, Joana começava a entender a profundidade do segredo que havia silenciado as gerações de sua família. As páginas que lia traziam palavras carregadas de emoção, mas também enigmas que apontavam para um evento específico, algo que conectava Elisa, Armando e Helena de uma forma que ela ainda não compreendia. Naquela manhã, Joana encontrou uma passagem do diário que a fez parar. Helena nunca saberá o quanto foi difícil. Eu amava minha filha mais do que tudo, mas também havia algo em Armando que eu não conseguia abandonar. Não era um amor simples, nem permitido, mas foi real. E, no final, tive que escolher o que proteger, minha filha ou ele. Joana releu as palavras várias vezes, sentindo a intensidade do dilema que sua avó havia enfrentado. Pela primeira vez, ela compreendeu que o segredo não era apenas sobre Armando ou Helena, mas sobre uma escolha que havia marcado todos eles. Com o diário em mãos, Joana voltou à casa da mãe. Encontrou Helena na sala, organizando uma pilha de álbuns de fotos antigos. Mãe, preciso que você leia isso, disse Joana, entregando o diário aberto na passagem que havia encontrado. Helena hesitou antes de pegar o caderno. Enquanto lia, sua expressão mudou, passando da curiosidade para a tristeza. Ela sabia que eu sentia isso, disse Helena, com a voz baixa. Sabia que eu achava que ela tinha escolhido ele em vez de mim. Mas você leu o que ela escreveu, disse Joana, sentando-se ao lado da mãe. Ela nunca deixou de te amar, mãe.
Ela só não sabia como lidar com tudo ao mesmo tempo. Helena fechou o diário e olhou para Joana, os olhos marejados. Eu sempre soube que ela e Armando tinham algo. Eu via os olhares, os sorrisos escondidos. Mas nunca imaginei que ela tivesse que escolher entre nós. Helena respirou fundo antes de começar a falar, como se finalmente estivesse pronta para desenterrar suas próprias memórias. Quando eu tinha 12 anos, ouvi uma conversa entre minha mãe e Armando. Ele dizia que queria fugir, que a vida que ele levava era uma prisão. E minha mãe, ela parecia dividida. Eu não entendia na época, mas, olhando para trás, acho que ele queria que ela fosse com ele. Joana ouvia atentamente, sentindo a intensidade das palavras da mãe. Mas ela não foi, continuou Helena. Ela ficou. E depois disso, ela mudou. Nunca falou sobre ele de novo, mas também nunca foi a mesma comigo. Talvez ela tenha ficado porque te amava, sugeriu Joana. Mas o peso da escolha machucou tanto que ela não sabia como mostrar isso. Helena sentiu, pensativa. Eu queria ter entendido isso antes. De volta ao consultório, Joana compartilhou as revelações com Ana. Sinto que minha mãe finalmente está começando a entender o que aconteceu, mas ainda há tanto peso nessa história. Como se a escolha da minha avó tivesse deixado feridas que nunca cicatrizaram completamente. Ana reorganizou as peças no tabuleiro, colocando Elisa entre Helena e Armando, e movendo Joana para mais perto de Helena. O que você sente ao olhar para isso? Perguntou Ana. Sinto que minha mãe e minha avó estavam mais conectadas do que percebiam, mas a dor da escolha as afastou. E eu sinto que agora é minha vez de ajudá-las a se reconectar, mesmo que minha avó não esteja mais aqui. Ana sorriu suavemente. Você está trazendo luz para um vínculo que foi obscurecido pelo silêncio. Isso é uma forma poderosa de cura. Naquela noite, Helena chamou Joana para o jardim. Sob o céu estrelado, ela segurava um álbum de fotos que parecia antigo demais para ser revisitado. Quero te mostrar algo, disse Helena, abrindo o álbum na última página. Era uma foto de Elisa e Armando juntos, sorrindo em um dia ensolarado. Atrás deles, Helena, ainda criança, segurava um balão. Esse foi o último dia que passamos juntos, disse Helena, com um sorriso melancólico. Eu nunca entendi por que ela guardou essa foto, mas agora acho que sei. Ela queria lembrar que, apesar de tudo, nós éramos felizes, mesmo que só por um momento. Joana olhou para a foto e sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez, parecia que sua mãe estava se permitindo ver a relação de sua avó com Armando sob uma nova perspectiva. Ela te amava, mãe, disse Joana, segurando a mão de Helena. E acho que agora você pode começar a aceitar isso. Mais tarde, enquanto Joana escrevia em seu diário, sentiu uma leveza que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, parecia que o silêncio que marcava sua família estava sendo substituído por compreensão e amor. Hoje, percebi que a cura começa quando escolhemos enxergar o outro além da dor. Minha avó viveu uma escolha difícil, minha mãe viveu uma mágoa profunda, e agora, juntas, estamos reconstruindo a história com compaixão. Isso é o começo de algo novo. Após encontrar a carta de Elisa, Helena parecia finalmente disposta a encarar o passado. O pedido de perdão de sua mãe havia tocado algo profundo, mas também deixado perguntas sem resposta. Enquanto relia as palavras de Elisa, Helena olhou para Joana e disse: Armando. Ele é o único que pode nos contar a verdade agora. Se ele ainda estiver vivo, precisamos encontrá-lo. Joana sentiu, surpresa pela determinação repentina da mãe. Vamos fazer isso, mãe. Vamos encontrar Armando. Joana e Helena começaram a procurar pistas sobre o paradeiro de Armando. Vasculharam documentos antigos, ligaram para conhecidos da família, mas parecia que o tempo havia apagado quase todos os rastros dele. Foi então que Helena se lembrou de uma conversa de décadas atrás. Ele mencionou uma vez que tinha parentes em uma cidade pequena no interior.
pode ser um lugar para começar. Com poucas informações, elas partiram em direção à cidade. Durante a viagem, Helena parecia pensativa, como se estivesse se preparando para o que poderiam encontrar. Quando chegaram à cidade, começaram a perguntar sobre Armando. Algumas pessoas pareciam lembrar vagamente de um homem com aquele nome, mas ninguém sabia ao certo onde ele estava. Depois de horas de busca, encontraram uma senhora que parecia reconhecer o nome. Armando? Sim, ele morava aqui há alguns anos. Mas ouvi dizer que se mudou para a capital. Era um homem muito reservado. Embora não fosse a resposta definitiva que procuravam, foi um novo ponto de partida. De volta à capital, Joana fez uma busca mais detalhada usando os novos dados que tinham. Depois de horas ligando para números e visitando endereços, encontraram alguém que disse conhecer Armando, um vizinho que lhes deu um endereço. No dia seguinte, Joana e Helena se encontraram diante de uma casa modesta. Você está pronta para isso, mãe? Perguntou Joana, segurando a mão de Helena. Helena respirou fundo antes de responder. Não sei, mas precisamos fazer isso. Elas bateram na porta, e um homem idoso abriu. Seus olhos eram cansados, mas havia uma intensidade neles que Joana reconheceu imediatamente. Armando? Perguntou Helena, quase em um sussurro. O homem ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Sim. Quem são vocês? Eu sou Helena, disse ela. Filha de Elisa. O nome pareceu desarmar Armando. Ele abriu a porta completamente, convidando-as para entrar. Dentro da casa, o ambiente era simples, mas bem cuidado. Armando as conduziu até a sala e se sentou com dificuldade, como se o peso dos anos e das memórias o tivesse enfraquecido. Eu não esperava ouvir esse nome novamente, disse ele, com um suspiro. Elisa era uma mulher incrível. Por que você desapareceu? Perguntou Helena, sua voz carregada de emoção. Armando olhou para ela, os olhos cheios de algo que parecia ser arrependimento. Porque eu tive que escolher entre o que queria e o que era certo. Eu amava sua mãe, Helena. Mas eu era um homem casado, com uma família que dependia de mim. E Elisa nunca me deixaria abandonar essa responsabilidade. Ela era forte assim. Helena ficou em silêncio, processando as palavras. Joana interveio. Mas e o segredo? O que aconteceu entre vocês que fez minha avó carregar tanto peso? Armando hesitou antes de responder. Seu pai, Helena. Ele se envolveu em algo perigoso antes de morrer. Dívidas, negócios escusos. Quando ele se foi, as pessoas para quem ele devia vieram atrás de Elisa. Eu usei as conexões que tinha para protegê-la, mas isso veio com um preço. Ela teve que vender a casa da família, e eu fui o responsável por negociar isso. Helena arregalou os olhos. Então foi você. Foi você quem tirou a nossa casa. Eu não tirei nada, respondeu Armando, com firmeza, mas sem raiva. Eu fiz o que era necessário para manter vocês seguras. Mas sua mãe nunca conseguiu te contar, porque sabia que você nunca entenderia. Helena ficou de pé, andando pela sala como se tentasse absorver tudo o que havia ouvido. Eu passei anos achando que minha mãe te escolheu em vez de mim. Que ela confiava mais em você. E agora descubro que ela estava tentando proteger a mim e a nossa família. Ela te amava mais do que tudo, disse Armando, com a voz firme. Mas ela também tinha orgulho. Nunca quis que você soubesse que precisava de ajuda. Era o jeito dela de te proteger. Helena começou a chorar, finalmente permitindo que as emoções que carregava por décadas viessem à tona. Eu a culpei por tanto tempo. Eu nunca deveria ter feito isso. Joana se aproximou, abraçando a mãe. Ela sabia, mãe. Sabia que você amava, mesmo que vocês não conseguissem dizer isso uma para a outra. Antes de ir embora, Helena olhou para Armando uma última vez.
Você fez escolhas difíceis, mas obrigado por ter ajudado minha mãe, disse ela com sinceridade. Armando assentiu, emocionado. Eu também fiz coisas que me arrependo, Helena. Mas, se eu puder te dar algo agora, é isso: sua mãe nunca escolheu ninguém além de você. Naquela noite, de volta a casa, Helena parecia mais leve. Ela colocou o diário de Elisa na prateleira especial que havia montado e disse a Joana: Eu sinto que, finalmente, estou começando a entender a minha mãe. Não só o que ela fez, mas por quê. Joana escreveu em seu diário: Hoje aprendi que a verdade não resolve tudo, mas abre espaço para o perdão. Minha mãe está encontrando paz, e eu também. E talvez isso seja tudo o que precisamos. O reencontro com Armando trouxe uma clareza inesperada para Helena e Joana. Pela primeira vez, o silêncio que havia marcado a história de Elisa parecia finalmente ter uma voz. Mas apesar da verdade ter vindo à tona, Helena ainda carregava uma mistura de emoções. Ela sabia que entender a escolha de Elisa era um passo importante, mas transformar essa compreensão em paz era algo que exigiria mais tempo e esforço. Na manhã seguinte, Helena estava sentada no sofá, com o diário de Elisa no colo. Joana entrou na sala e viu a mãe folheando as páginas com um olhar distante. Mãe, como você está se sentindo depois de ontem? Perguntou Joana, sentando-se ao lado dela. Helena respirou fundo antes de responder. Aliviada, de certa forma. Mas também triste. Por tanto tempo, eu achei que minha mãe tinha me deixado de lado. E agora percebo que ela estava tentando me proteger. Só que esse silêncio nos separou. Joana segurou a mão da mãe. Vocês duas fizeram o melhor que podiam com o que tinham, mãe. Mas agora você tem a chance de fazer diferente. De transformar isso em algo novo. Helena olhou para a filha, um sorriso tímido surgindo. Você tem razão. E acho que já sei como começar. Helena decidiu que era hora de revisitar a antiga casa da família, o lugar que Elisa havia vendido para protegê-los. Embora a casa não pertencesse mais à família, Helena sentiu que precisava ver o lugar para fechar aquele ciclo. Joana acompanhou, curiosa e emocionada. Quando chegaram, ficaram de pé do lado de fora do portão, observando a casa agora reformada. Era aqui que a gente brincava, disse Helena, apontando para o jardim. Minha mãe adorava cuidar das flores. Sempre dizia que elas eram mais resistentes do que pareciam. Joana olhou para a mãe, sentindo a profundidade das lembranças que ela estava compartilhando. Ela deixou esse lugar porque sabia que vocês eram mais importantes, disse Joana. E acho que ela sabia que vocês também eram mais fortes do que pareciam. Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Talvez ela tivesse razão. Mais tarde, de volta a casa, Helena pegou uma folha de papel e começou a escrever. Joana observava à distância, respeitando o espaço da mãe, mas sentia que algo profundo estava acontecendo. Quando Helena terminou, entregou a carta para Joana. Você pode ler. Quero que você saiba o que eu diria para ela, se pudesse. Joana leu a carta em silêncio. Asterisco, a querida mamãe. Hoje, finalmente, consigo entender as escolhas que você fez. Sei que nunca foi fácil, e que você carregou muito mais do que jamais compartilhou comigo. Por muito tempo, eu achei que você tinha me deixado de lado, mas agora percebo que tudo o que você fez foi por amor. Eu te perdoo, mamãe. Por não ter dito o que sentia. Por ter me protegido quando eu precisava, mesmo que eu não soubesse. E espero que você possa me perdoar também, por ter carregado tanta mágoa por tanto tempo. Com amor eterno. Helena. Asterisco. Joana segurou a mão da mãe, emocionada. Isso é lindo, mãe. E acho que, de alguma forma, ela sabe disso agora. Nas semanas seguintes, Helena começou a se abrir mais sobre suas memórias de Elisa. Ela e Joana passaram tardes revendo fotos, organizando objetos antigos e compartilhando histórias que antes pareciam inacessíveis. Mamãe sempre foi uma mulher forte, disse Helena em uma dessas tardes. Mas acho que ela nunca soube que também podia ser vulnerável. E talvez agora você esteja mostrando que é possível ser as duas coisas, respondeu Joana, sorrindo.
Helena sentindo o peso das décadas de silêncio finalmente começar a desaparecer. Joana e Helena decidiram participar de uma sessão conjunta com Ana, para consolidar o progresso que haviam feito juntas. Ana organizou as peças no tabuleiro, colocando Elisa ao lado de Helena e Joana. Quero que vocês olhem para essa configuração. O que vocês sentem? Helena respirou fundo antes de responder. Sinto que ela está mais próxima de mim agora. Como se finalmente estivéssemos do mesmo lado. Joana sorriu, acrescentando. Eu sinto que estamos continuando algo que ela começou, mas de um jeito mais aberto, mais honesto. Ana sentiu, movendo as peças para mais perto umas das outras. Isso é o que chamamos de cura geracional. Vocês estão transformando as histórias que herdaram, para que as próximas gerações possam viver de forma mais leve. Naquela noite, enquanto Joana escrevia em seu diário, sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Hoje percebi que o amor não é perfeito, mas é resiliente. Minha mãe e eu estamos construindo algo que antes parecia impossível, uma relação baseada na compreensão, no perdão e na escolha de seguir em frente. Minha avó começou essa história, e agora cabe a nós continuá-la. Helena, em seu quarto, segurava o diário de Elisa. Pela primeira vez, o peso das palavras parecia menor, substituído por uma sensação de conexão e gratidão. Os dias que seguiram a sessão com Ana trouxeram um novo tipo de rotina para Helena e Joana. Não era como se tudo estivesse resolvido, mas havia um entendimento mais profundo entre mãe e filha. O silêncio que antes parecia intransponível agora era substituído por conversas sinceras e, em alguns momentos, até por risos compartilhados. Mas enquanto Joana sentia que o passado estava finalmente se acomodando em seu lugar, Helena parecia inquieta, como se algo ainda estivesse por vir. Uma noite, enquanto Joana preparava o jantar, Helena entrou na cozinha com um olhar pensativo. Joana, posso falar com você? Perguntou ela, sentando-se à mesa. Claro, mãe. O que foi? Helena respirou fundo antes de responder. Eu estive pensando sobre tudo o que aconteceu. Sobre mamãe, sobre Armando, sobre nós. E percebi que, pela primeira vez em anos, sinto que tenho espaço para algo novo. Joana colocou a colher de lado, intrigada. O que você quer dizer com isso? Eu quero viajar, respondeu Helena, com um sorriso tímido. Quero ver lugares que nunca vi, viver experiências que nunca achei que podia viver. Acho que mamãe gostaria disso. Joana sorriu, emocionada. Eu acho que ela ficaria muito orgulhosa de você, mãe. Para onde você quer ir? Helena deu de ombros, mas havia um brilho nos olhos dela que Joana não via há muito tempo. Ainda não sei. Talvez Itália. Ou algum lugar ensolarado, como a Grécia. Quero redescobrir o mundo, Joana. Depois daquela conversa, Joana passou a observar a mãe com outros olhos. Helena, que sempre parecia tão presa ao passado, agora estava se abrindo para o futuro de uma forma que inspirava Joana a fazer o mesmo. Durante uma sessão com Ana, Joana falou sobre essa transformação. Minha mãe está finalmente se permitindo viver. E isso me faz pensar, talvez eu também precise olhar para o futuro de forma diferente. Ana sorriu, ajustando as peças no tabuleiro. E o que isso significa para você, Joana? O que você quer construir a partir de agora? Joana ficou em silêncio por um momento antes de responder. Quero algo que me conecte, mas também que me desafie. Quero encontrar meu próprio caminho, como minha mãe está fazendo agora. Na semana seguinte, enquanto Joana e Helena tomavam café juntas, Helena trouxe uma ideia que pegou Joana de surpresa. Por que você não vem comigo nessa viagem? Perguntou Helena, casualmente. Joana quase engasgou com o café. O quê? Você quer que eu vá com você? Sim, respondeu Helena, com um sorriso. Acho que seria bom para nós duas. Uma forma de começar algo novo juntas. E, depois, você pode seguir seu próprio caminho, se quiser. Joana ficou pensativa. A ideia era tentadora, mas também assustadora.
Eu vou pensar nisso, mãe. Nos dias seguintes, Joana refletiu sobre a proposta da mãe. Ela sabia que a viagem poderia ser uma oportunidade única para aprofundar ainda mais o vínculo entre elas, mas também sentia que precisava começar a traçar um caminho independente. Na noite anterior ao dia em que Helena planejava comprar as passagens, Joana chamou para conversar. Mãe, estive pensando muito sobre a sua proposta. E acho que você deveria ir sozinha. Helena olhou para a filha, surpresa, mas não magoada. Você tem certeza disso? Tenho, respondeu Joana, com um sorriso. Eu acho que essa viagem é algo que você precisa fazer por você mesma. E, enquanto você faz isso, eu quero começar a construir algo por mim aqui. Helena segurou a mão da filha, emocionada. Você está certa. Essa é a minha jornada. Mas vou sentir sua falta. Eu também, mãe, disse Joana. Mas acho que isso vai ser bom para nós duas. No dia da viagem, Joana levou Helena ao aeroporto. Enquanto esperavam pelo embarque, Helena segurou a mão da filha e disse: Obrigada por me ajudar a chegar até aqui, Joana. Por tudo. Joana sorriu, segurando as lágrimas. Você fez o mesmo por mim, mãe. Agora é hora de vivermos nossas vidas, mas sempre com espaço uma para a outra. Quando Helena passou pelos portões, Joana sentiu um misto de saudade e orgulho. Sabia que sua mãe estava começando um novo capítulo, e isso a inspirava a fazer o mesmo. Naquela noite, enquanto Joana escrevia em seu diário, sentiu-se mais conectada consigo mesma do que nunca. Hoje percebi que o amor não é sobre segurar, mas sobre deixar ir. Minha mãe está vivendo o que sempre mereceu, e agora eu também quero descobrir o que está reservado para mim. O passado nos ensinou a amar, e o futuro nos convida a viver. Helena estava longe há semanas, enviando fotos de paisagens deslumbrantes e mensagens que transbordavam entusiasmo. Joana, por outro lado, sentia um misto de saudade e renovação. A distância trouxe uma perspectiva que ela não esperava, um senso de independência que crescia a cada dia. Embora a jornada de Helena estivesse sendo um renascimento para ela, Joana sabia que sua própria transformação ainda estava no começo. Em uma tarde tranquila, Joana voltou ao consultório de Ana para uma última sessão. Sentou-se à frente da terapeuta, que a olhou com um sorriso acolhedor. Então, Joana, o que você trouxe para hoje? Perguntou Ana. Joana respirou fundo, segurando um caderno em suas mãos. Estive escrevendo sobre tudo o que aconteceu. Sobre minha mãe, minha avó, até sobre Armando. E percebi que há algo que quero fazer com isso. Ana inclinou-se ligeiramente, interessada. O que seria? Quero escrever a história delas. Contar como o silêncio pode moldar gerações, mas também como o amor pode curar. Acho que isso pode ajudar outras pessoas que estão vivendo histórias parecidas. Ana sorriu, movendo uma peça no tabuleiro de forma simbólica. Isso é poderoso, Joana. É uma forma de transformar a dor em algo que pode iluminar outros caminhos. E como você se sente ao tomar essa decisão? Sinto que estou finalmente criando algo que é meu, mas que também honra tudo que minha mãe e minha avó viveram, respondeu Joana, com um brilho nos olhos. Mais tarde, enquanto escrevia no caderno, Joana recebeu uma ligação de Helena. Oi, filha, disse Helena, com a voz animada. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Joana riu, já acostumada com o entusiasmo da mãe. O que foi agora, mãe? Conheci um grupo de pessoas em uma vinícola. Eles me convidaram para um jantar, e acabei contando sobre a nossa história. Foi tão bom falar sobre isso, Joana. Me senti tão conectada, como se mamãe estivesse comigo. Joana sorriu, emocionada. Que incrível, mãe! Parece que você está vivendo exatamente o que sempre mereceu. E você? Perguntou Helena. Como estão as coisas por aí? Estou bem, mãe.
Na verdade, decidi que vou escrever um livro sobre nossa história. Quero compartilhar o que aprendemos com outras pessoas. Helena ficou em silêncio por um momento antes de responder, com a voz embargada. Estou tão orgulhosa de você, Joana. Acho que sua avó também estaria. Dias depois, enquanto Joana revisava suas anotações, recebeu uma mensagem de Helena dizendo que voltaria mais cedo do que o planejado. Quando Joana foi buscá-la no aeroporto, ficou surpresa ao ver a mãe com um brilho ainda mais forte nos olhos. Por que voltou antes, mãe? Perguntou Joana, curiosa. Porque percebi que o que mais quero agora é estar perto de você, respondeu Helena. Viajar foi incrível, mas nada se compara à sensação de estar em casa, com as pessoas que amo. Naquela noite, Helena e Joana decidiram preparar um jantar especial para celebrar tudo o que haviam vivido. Enquanto cortavam os legumes juntas, riam e compartilhavam histórias, como se um novo capítulo já estivesse começando. Você sabia que mamãe adorava cozinhar? Disse Helena, sorrindo. Eu achava que nunca tinha herdado isso dela, mas talvez tenha herdado mais do que pensei. Você tem muito dela, mãe, respondeu Joana. E acho que agora você finalmente está enxergando isso. Helena olhou para a filha, emocionada. E você tem muito de nós duas, Joana. Estou tão feliz por ver você construindo algo tão bonito. Após o jantar, enquanto Joana escrevia em seu caderno, refletiu sobre a jornada que ela e sua mãe haviam percorrido juntas. Hoje percebi que a vida é uma teia de histórias, e cada uma delas nos molda de formas que nem sempre entendemos na hora. Minha avó viveu escolhas difíceis, minha mãe carregou o peso delas, e eu tive a chance de transformar isso em algo novo. Não somos definidas apenas pelo passado, mas pelo que escolhemos fazer com ele. E agora, estamos escolhendo viver. Na sala, Helena folheava o diário de Elisa uma última vez antes de guardá-lo na prateleira especial que haviam criado juntas. Com um sorriso no rosto, sentiu que, finalmente, havia encontrado paz. Na manhã seguinte, Joana e Helena decidiram caminhar pelo parque onde costumavam passear anos atrás. Entre as árvores e o som dos pássaros, perceberam que a jornada que haviam iniciado não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que estavam construindo juntas. E, pela primeira vez, ambas se sentiram verdadeiramente livres.